Saúdo os irmãos com a graça e a paz. Amém, irmão? Que o Senhor possa estar nos abençoando, que possamos estar meditando na palavra do Senhor, que a gente venha compreender, que o Senhor venha nos colocar no nosso coração a sua palavra, que o Espírito Santo venha fazer que a gente venha compreender a sua palavra. Pedir que os irmãos abram suas Bíblias para a gente ler Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, do verso 25 até o 36. Lucas capítulo 10, do verso 25 ao 36. Amém? Vamos ler. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram, lhe acusaram, causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote, porque aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo também, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe o óleo e o vinho, e colocando-os sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, se alguma causa gastares mais, eu tu indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, que usou de misericórdia para com ele. E então lhe disse: Vai, procede tu em igual modo. Amém. Irmãos, que é um texto que Jesus ele fala de 3 pessoas aqui, 4 pessoas. Aqui ele vai responder a pergunta de um sacerdote, de um homem que faz um questionamento a Cristo. Um homem querendo pegar Jesus em contradição, um homem que conhecia a lei, um homem que conhecia a palavra de Deus. E ele faz este questionamento para Cristo. E Jesus, ele fala, irmão, esse relato conta essa história dessas 4 pessoas. E Jesus fala sobre a questão do amor. Jesus leva as pessoas a refletir na questão de amar. Como estamos amando as pessoas? Como servo de Deus, como conhecedores da lei, conhecedores da verdade, estamos praticando o amor? Ou estamos vivendo apenas, irmãos, de religiosidade? Somos apenas religiosos? Aqui Jesus ele vai contar a história dessas pessoas que são religiosas. Pessoas que conheciam a verdade, pessoas que viviam no templo,
Vivia pregando, falando de Deus para as pessoas, mas não tinha piedade, não tinha amor pelas pessoas. E um samaritano, no qual os judeus não se davam bem com eles, no qual os judeus desprezavam, e esse homem, ele faz uma ação que reprovou os dois personagens, o sacerdote e o levita. Irmãos, qual desses personagens, qual nós se enquadra mais na nossa vida? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Isso temos que refletir, porque isso, irmão, nos leva a algo profundo sobre a palavra de Deus, sobre o amor. Temos que amar. Se nós não amarmos, irmãos, somos apenas religiosos. E esse texto ele vai falar bem claro sobre a questão de amor, a questão que temos que amar. O sacerdote, ele achava o quê? Que conhecia, apenas conheço a lei, eu entendo da lei, mas não praticava. Vê o seu próximo caído no chão, precisando de ajuda, mas passa de largo e vai embora, faz de conta que não viu. E logo também vem aqui o levita, também passa, olha e faz a mesma coisa. Olha, observa a vida desses homens, irmão. Homens que viviam dentro do templo, homens que prestavam culto a Deus, homens que pregavam falando de Deus, falando do amor de Deus, mas na prática estava longe. Na prática são reprovados por Cristo. E o homem que pelos judeus não tinha nenhum prestígio, samaritano e judeus não se davam muito bem por causa das suas religiões, porque os samaritanos eram os judeus mais místicos, e para os judeus isso era impuro. Isso, irmão, Jesus leva a algo nós pensarmos, que não é religião que está o amor, não é só porque estamos na igreja, porque servimos a Deus que temos amor no coração pelo próximo, mas muitas vezes, em vez de nós ajudarmos as pessoas caídas, fazemos igual aqueles dois homens de Deus, que dizem ser homem de Deus, que viviam no templo, pregando, vivendo ali uma vida voltada a Deus, sendo reprovada pelo próprio Cristo. E às vezes, quando a pessoa precisa de nós fechamos a cara. Às vezes reprovamos, às vezes não queremos ajudar. Mas, irmãos, quero chamar a atenção nessa noite para a gente pensar um pouco sobre o amor. Sobre o amor. Quem ama, irmão, quem ama, ele toma iniciativa. O amor, ele é isso. Quando a pessoa ama uma pessoa, ele toma iniciativa. Esse homem samaritano, mesmo não conhecia este homem, mas se encheu de compaixão dele. Esse homem que foi espancado, esse homem que foi deixado praticamente como morto, roubaram tudo dele. E samaritano, irmão, dá uma lição para nós, dá uma lição para aquele sacerdote, para aquele levita. Como está o nosso coração? Carregar uma Bíblia na mão, irmãos, não quer dizer que amamos as pessoas. E Jesus, tão tal que Jesus reprova, pergunta, qual destes fez o certo? E o próprio sacerdote responde lá, o que fez de bondade, então vai e faça igual a ele. Então, irmão, o amor, ele toma iniciativa. Essa história, ela mostra uma história dessas pessoas, desse homem caído. Primeiramente, esse homem, ele está de viagem, de repente ele se encontrou com ladrões, e esses ladrões não tiveram piedade dele. Esse homem cai, eles espancam esse homem, jogam esse homem no chão, vamos supor, na beira da estrada, deixa lá, uma estrada que passava pessoas, e nesse caminho, irmão, ali passa um homem que vivia no templo, um sacerdote que era para dar exemplo, um homem que era para ser visto como exemplo, talvez era visto como exemplo no templo, anunciando a palavra de Deus, falando da lei de Moisés para aquele povo, ensinando as leis que ele aprendeu para o povo. Mas na hora que passa, irmão, por aquele homem,
Ele finge que não viu, desprezou aquele homem, precisava de ajuda, o homem estava com o ar morto. E um servo de Deus, ele não pode fazer isso, ver as pessoas morrendo, precisando de ajuda e virar as costas, mas muito pelo contrário, temos que tomar iniciativa, temos que ir até ele, não esperar ele vir até nós, assim como aquele homem estava caído. Ele não podia se levantar, ele não podia talvez gritar, mas talvez estava só lá gemendo no chão. E aquele homem que ia na sua viagem, ele para, olha, e ele não pensa duas vezes, ele desce, mas ele toma a iniciativa de ir até aquele homem. E ali, irmão, algo incrível ele começa a fazer na vida daquele homem. Ele começa a sentir amor por aquele homem. Ele começa a dar alegria para aquele homem, dar de novo a alegria de viver. Observa a vida daquele homem lá na estrada, sozinho, largado quase como morto. Ali ele ia morrer sozinho. E vamos imaginar, irmão, o cenário quando aquele homem percebe que tem alguém próximo dele, ajudando, falando com ele, perguntando como é que ele estava. Imagine como ele se sentiu. Talvez, vamos ilustrar aqui, se tivesse visto o primeiro sacerdote passando, com aquelas vestes dotadas, talvez, o homem vai passando, vai me ajudar. O homem de Deus passou. Demorou, lá veio um levita, que ele vai me ajudar. Também passou. Talvez um samaritano passou ali, talvez não. Se o servo de Deus que vivia no templo não me ajudaram, imagina um samaritano. E, irmão, aquele homem, ele mostra para aquele homem caído no chão, que ele tinha amor, que ele tinha piedade pelo próximo. E o nosso coração, irmão, quantas vezes nosso coração é duro pelo próximo? Quantas vezes nosso coração, ele despreza o próximo? Quando vemos uma pessoa precisando de ajuda, clamamos por nós e muitas vezes fechamos o nosso coração. Fechamos o nosso coração para não ajudar, ou às vezes viramos as costas para o outro lado e não ajudamos. E quantas vezes, irmãos, envergonhamos o nome de Deus, envergonhamos o Evangelho por causa das nossas atitudes. Assim como aquele sacerdote, assim como aquele levita. Imagina aquele homem, lembrando daqueles homens que tinha passado por ele, não tinha ajudado. Homens que era para fazer diferença, que era para pegar aquele homem e colocar no colo e levar para um hospital, levar para algum lugar de repouso. Mas não, passa e vão embora. E esse samaritano, irmão, ele chega de uma forma amorosa, que cuida, que zela por deste homem. Então, irmão, quem ama, toma iniciativa. Quem ama, toma iniciativa. Olha o que fala aqui no versículo 34. E chegando-se, pensou-lhe o ferimento, aplicando-lhe o óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou-se ali dele. Olha a compaixão deste homem. Jesus, ele ilustra, irmão, essa passagem aqui, colocou um samaritano. Diz mostrando que para viver para o Evangelho não se quer, irmão, negócio de status religioso. Não basta ser só um religioso, mas tem que ter um compromisso com a palavra de Deus. Tem que realmente sentir, irmão, amor. Tem que ter amor. E esse samaritano, ele dá uma aula sobre isso. Ele toma a iniciativa de amar aquele homem, de cuidar daquele homem. E às vezes, irmão, quantas vezes nós somos reprovadas? Quantas vezes nós somos reprovados? As pessoas precisam de ajuda, nós temos condição de ajudar, de contribuir, mas fechamos o nosso coração para não ajudar. E deixamos a pessoa lá, deixa que outro vai passar e vai ajudar. E quantas vezes, irmão, a igreja evangélica, ela, nesse requisito, fica muito a desejar. Às vezes as pessoas que são incrédulos lá fora ajudam mais as pessoas do que nós que somos cristãos, que somos servos de Deus, que conhecemos a verdade, que sabemos que temos que amar, reconhecemos que Deus é o Senhor, que Deus é amor, mas na prática muitas vezes ficamos a desejar e às vezes somos reprovados.
Às vezes, em vez de nós ajudar, muitas vezes, irmãos, fugimos, não temos coragem, não queremos perder tempo, não queremos gastar. Isso às vezes necessita, às vezes precisa a gente gastar, assim como esse homem. Ele toma a iniciativa de cuidar daquele homem. Ele sabia que aquele homem estava quase morto, que ele não tinha condição sequer de se levantar. Não tinha mais nada, foi roubado, não tinha como pagar nenhum hospital, nada. Então, às vezes, irmão, isso acontece em nossas vidas, e às vezes precisamos olhar ao nosso redor. Quanto Deus tem colocado na nossa frente pessoas que precisam de ajuda. E às vezes nós não ajudamos. Às vezes nós passamos no caminho e vamos embora. E deixa que o outro ajude. Irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Assim, irmão, como este homem, esse bom samaritano que tem como título de amar o nosso próximo. Ter amor no coração, porque quem ama toma iniciativa. Quem ama, ele vai ao encontro, ele não espera a pessoa vir até ele vai ao encontro. E quantas vezes, irmãos, somos reprovados, assim como o levita e os sacerdotes foram reprovados por Cristo. Irmãos, o amor, ele ama o desprezado. Jesus, ele sempre, pode observar que ele sempre amava as pessoas desprezadas. Ele ia até os leprosos porque Jesus amava. Jesus, ele se encontrava com pessoas que ninguém queria estar perto. E Jesus ia lá, cuidava, amava, curava, porque isso, irmão, é o amor. Esse é o amor. Temos que ter um coração amoroso, um coração realmente cheio da palavra de Deus, um coração, irmão, que ama, um coração que ama os desprezados. Quantas pessoas, irmão, que às vezes precisam de apenas uma palavra, apenas de uma atenção, e nós não damos. Às vezes, irmão, a ferida daquela pessoa, às vezes podemos conversar com ela. Às vezes é questão de palavras, às vezes não é nem questão financeira, mas é uma questão psicológica que precisa de ajuda. E às vezes no nosso coração, às vezes sofremos sozinhos, precisamos conversar. Então, irmão, nós precisamos ter amor, ter atitude, amar as pessoas, ter alegria no coração de amar. Que, irmão, viemos a pensar sobre a nossa vida. O versículo 33 fala assim: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Compadeceu-se dele. Então nós temos que ter um coração amoroso, um coração que não apenas quer somente para nós, mas, irmão, que ama as pessoas, que tem prazer de ajudar as pessoas. Porque, irmãos, Jesus coloca pessoas para nós ajudarmos. Coloca pessoas na nossa frente para nós ajudarmos. E às vezes nós não temos essa atitude de dizer: Senhor, obrigado. Obrigado por me colocar essa pessoa na minha frente para eu poder contribuir com alguma coisa, para me ajudar. Obrigado. Sabe, irmão, às vezes somos testados de várias formas. E às vezes não percebemos, às vezes somos reprovados por um teste, por uma prova. Assim como aquele sacerdote, assim como aquele levita foram reprovados. E nós, como cristãos, como servos de Deus, a gente temos que olhar para isso e ver as oportunidades que o Senhor nos dá para nós abençoarmos outras pessoas. Às vezes nós queremos ficar só com a bênção, mas não queremos compartilhar as bênçãos de Deus. E nós temos que compartilhá-las. Temos que ir até as pessoas e mostrarmos o amor que temos por Deus, amor pelas pessoas. Jesus falou assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como está o nosso amor? Como está o nosso coração diante dessa situação? Quando as pessoas chegam até nós, irmão, o que nós faremos? O que nós fazemos? Nós desprezamos ou nós vamos até o encontro dele ali, irmãos? E abraça, e busca, e fala do amor de Deus para ela, e ajuda. Então, irmão, esse samaritano, ele dá uma lição para os religiosos. Ele dá uma lição para as pessoas que achavam que conhecia Deus, mas não conhecia.
somente conhecia a palavra, mas não tinha contato com esse Deus amoroso. E nós somos, irmãos, chamados para viver dessa forma, amar os desprezados. Aquele homem estava desprezado ali no chão, aquele homem não tinha para onde ir. Se ninguém chegasse ali e ajudasse ele, irmão, ele iria morrer. O próprio texto fala que ele estava ali quase morto, largado quase como morto. E às vezes, irmão, quantas pessoas estão quase mortas ao nosso redor, precisando da nossa atenção, precisando da nossa palavra, às vezes um conforto de um amigo, às vezes um ombro amigo para conversar, para chorar. E nós, irmão, às vezes fechamos o nosso coração para simples coisas. Imagine quando parte para essa parte financeira. Nós cristãos ficamos às vezes muito a desejar nessa questão de ajudar as pessoas. Pensamos muito em eu vou tirar disso para ajudar uma pessoa. A palavra de Deus fala, irmão, quem contribui, quem ajuda um pobre está emprestando a quem? A Deus. Então nós temos que abrir mais o nosso coração para essas coisas. E não ver como um peso, mas ver como um motivo de alegria, de poder contribuir. Jesus falou assim, é melhor dar do que receber. Porque se você recebe, você está o que? Está precisando. Então se você tem condições de dar, se alegra. E fala, Senhor, obrigado. Obrigado por me colocar diante de uma pessoa, para me ajudar ela de alguma forma. Nós como servos de Deus, irmãos, temos que mostrar isso para o mundo. Mostrar que somos servos de Deus, não somente de palavras, não somente dentro da igreja, mas lá fora. Um filósofo francês, irmão, ele falou algo assim: mostre-me uma vida redimida e eu acreditarei em seu Redentor. Então mostre-me uma vida redimida, uma vida voltada para Deus, que eu vou ver teu Redentor. Quem é que tu serve? Tem uma tendência, irmão, de pensar que o nosso testemunho precisa ser somente verbal. Mas levar as pessoas a Cristo não tem muito a ver com o que você diz, mas o que você é, o que você faz. Você deve ter ouvido esse ditado: não tente falar daquilo que você não costuma praticar. E hoje, irmão, nós como cristãos, como servos de Deus, às vezes falamos tantas coisas bonitas, pregamos sobre amor, pregamos sobre temos que amar as pessoas, conviver com as pessoas, mas muitas vezes o nosso coração, irmão, ele rejeita essas coisas. Não temos amor pelas pessoas, desprezamos as pessoas, mas, irmão, quem ama, ele ama também o desprezado, ele ama as pessoas. E esse samaritano, ele dá uma lição para cada um de nós. Esse samaritano, irmão, ele foi aprovado, porque ele teve atitude. Outra coisa que a gente pode observar aqui, irmão, que o amor ele causa impacto na vida das pessoas. Às vezes, apenas uma palavra, às vezes, apenas um abraço, um gesto, muda a vida de uma pessoa, muda o modo como uma pessoa ela vê você. Às vezes, um sorriso. Apenas isso. Às vezes muda o que a pessoa vê de você. E este homem, irmão, esse samaritano, ele causa um impacto na vida daquele homem. Qual foi o impacto do sacerdote e o levita tiveram, irmãos? Nada. Tiveram nenhum impacto, não tiveram nenhum contato com aquele homem, não souberam nem como é sentir a alegria de poder ajudar o outro. Ou sentir ali no momento aquele peso de pegar aquele homem e levantar. Às vezes precisamos disso. Precisamos pegar as pessoas. Precisamos levantar as pessoas que estão feridas. Mas o samaritano, irmão, ou melhor, o bom samaritano, ele produziu o impacto porque ele teve o contato com aquele homem. Então, nós precisamos ter contato com as pessoas, precisamos, irmão, ter alegria com as pessoas, de ir até as pessoas, porque isso é o amor. Temos que amar, temos que sentir a alegria de amar as pessoas e ter o prazer de ajudar, ter o prazer, irmão, de contribuir com elas, de alguma forma, falar do amor de Deus para com elas. Dizer, meu irmão, Senhor, eu te amo, eu também te amo, mas não somente de palavras, porque de palavras o mundo está cheio. De palavras, irmãos,
As pessoas não acreditam mais. Não adianta só dizer que ama, se nós não praticamos o amor. Como Jesus falou assim, chega alguém da tua casa, precisando de ajuda, você dizer, vai em paz. Ajudou em quê? Então, irmãos, tem muito cuidado. Nós possamos pensar sobre as nossas vidas como servos de Deus, como cristãos, como filhos de Deus. Aprender com essa história dessas 4 pessoas. Do sacerdote, do levita, do samaritano e de um homem caído. De um homem que eu tenho certeza que quando ele se recuperou, irmão, ele ficou muito alegre. Eu sei que ele agradeceu muito aquele homem. E aquele homem samaritano falando ainda algo incrível. Se gastar mais do que esse daqui que eu estou lhe dando, quando eu voltar, eu pagarei. Eu pagarei. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe o óleo, o vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares, mas eu indenizarei quando voltar. Então, irmão, veja uma história linda de um homem que amou, de um homem que se preocupou com o seu próximo, mesmo não conhecer, mesmo talvez não saber seu nome, a sua origem, mas cuidou, zelou e teve a preocupação. Talvez ele não vai ficar bom hoje ou amanhã, esse dinheiro que eu dei para o hospedeiro talvez não pode dar. E o hospedeiro pode pegar ele e botar para fora, porque não tem condição de pagar, mas ele deixou uma garantia. Eu vou voltar, quando eu voltar, se tiver gastado mais eu pagarei, mas cuide dele. Cuide dele. E quantas vezes, irmão, o Senhor tem colocado nessas mãos dizendo: cuide dessa pessoa para mim. Cuide. Não é em vão. Cuide porque eu retribuirei. É eu que retribuo. Eu que retribuo. Se você gastou algo, eu retribuirei a você. Então, irmão, nós temos que aprender a ser mais amoroso, a ter mais compaixão das pessoas. E às vezes nós ficamos muito no falar, e as pessoas ao nosso redor morrendo, às vezes precisando de um ombro amigo, precisando de uma palavra, precisando, às vezes mesmo, de uma ajuda financeira, às vezes de uma ajuda, irmão, espiritual. Ora para essa pessoa. Então, irmão, nós temos que viver nossa vida voltada para Deus, sendo aprovado como esse samaritano. E Jesus fala assim, respondeu-lhe o intérprete da lei, 36, qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu igualmente. Então, irmãos, isso que Jesus quer, que eu e você praticamos, que eu e você vivamos. Se somos servos de Cristo, se somos servos de Deus, se somos filhos de Deus, temos que ter essa prática de amar. Temos que ter essa prática de ajudar as pessoas, de sentir a dor do próximo, de sentir de verdade. Para Deus fala que, irmão, temos que se alegrar com os que se alegram, mas também temos que chorar com os que choram. Então, irmão, que nós não viemos fechar o nosso coração, que não viemos fechar nossos olhos para essas coisas, mas quando esse momento chegar, irmão, para nós, abrace com alegria, ajude com alegria. Eu falo, Senhor, obrigado por ter me colocado uma pessoa para mim contribuir e falar do teu amor. Às vezes não precisa nem falar, irmão, que somos crentes. Às vezes só a nossa atitude, a nossa ação, ela fala mais do que as nossas palavras. Porque quantos cristãos, quantas pessoas que falam que são crentes, servos de Deus, a sua fala fala uma coisa, mas as atitudes falam outra e são reprovados. Então que nós não viemos, irmão, viver dessa forma, mas que viemos viver uma forma que agrada o nosso Deus,
ter amor pelas pessoas, amor pelo próximo, assim como esse samaritano, como esse homem, que não conhecia o seu próximo, não conhecia este homem, mas ajudou com alegria, ajudou não pensando de ser recompensado por aquele homem, mas ajudou por amor àquele homem, ajudou por amor. Que Deus Ele possa nos abençoar, que possamos sentir no coração a alegria de viver para Deus e pedir a Deus: Senhor, me dê um coração que te ama de verdade, um coração que ama o próximo, um coração que tem compaixão das pessoas. Então, irmão, que Deus nos abençoe, que Deus nos encoraje, que Deus nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. Errado.